Bem-vindo a todos. Eu sou o Rafael Luque, esse aqui é o nosso canal Curiosidades, onde nós falamos sobretudo sobre RPG e também sobre cultura geek. E hoje nós vamos iniciar uma nova série que eu resolvi chamar de Por Trás do Escudo, onde eu dou para vocês onde nós damos para vocês alguns conselhos, algumas dicas, né? De como de como construir melhores histórias e melhores campanhas, tá? Então hoje eu vou construir para vocês uma campanha a partir do zero, tá? Você para isso vai precisar daquilo que você tiver disponível em mãos. Você pode usar um documento do Google Docs, você pode usar um aplicativo de tomar notas, né, como o Notion ou o Obsidian. Eu no caso eu vou usar o Obsidian, mas você pode usar qualquer aplicativo que você se sentir mais confortável. O que essencialmente você precisa é da habilidade de colocar as suas notas no papel, vamos por assim dizer, e organizá-las de uma forma que elas fiquem coerentes. Tá? Você pode mesclar vários aplicativos e suportes também, se você quiser. O mais importante aqui são as ideias e não necessariamente o meio pelo qual você vai utilizar para poder criá-las e organizá-las. Tá bom? Eu uso o Obsidian porque eu estou me acostumando a usar o Obsidian para gerenciar as minhas campanhas de RPG e tem sido algo interessante. Tá? Então esse vídeo aqui ele vai partir de dois pressupostos. Pressuposto número um, você ter uma ideia inicial que vai ser aquilo que vai reger a sua campanha. E o número dois, que eu acho que é o mais importante, que é você desenvolver a sua campanha a partir dos personagens dos seus jogadores. Você fazer de trás para frente o processo de criação. Não você criar um mundo e depois tentar encaixar os personagens ali, mas ver do que os personagens se tratam e a partir daí então se inspirar para fazer a criação do cenário onde a campanha vai acontecer. Eu vejo que é um erro muito comum de mestres iniciantes, erro esse que eu mesmo cometi várias e várias vezes na minha vida, que é que você passa às vezes um tempo muito grande desenvolvendo o cenário, você cria cidades, religiões, reinos, facções, etc. E aí logo quando chega a primeira sessão, os seus jogadores eles criam personagens que não tem nada a ver com aquilo que você desenvolveu, que não se encaixam naquele cenário, ou eles tomam decisões que arruinam por completo os planos que às vezes você passou semanas, às vezes até meses ali pensando a respeito, tá? Então, para evitar que isso aconteça, para evitar esse desperdício de tempo, eu recomendo que você sempre faça a criação do seu cenário como um processo em conjunto. Peraí que meus gatos querem sair. Desculpa, gente, eu tenho gatos, vocês sabem como é. Então, voltando, né? Você pega as ideias a partir dos personagens e você então cria ao redor delas, tá? Então, esse aqui é um trabalho que eu comecei ontem e eu resolvi depois parar e, e reiniciá-lo, né, de modo que vocês pudessem participar dele, né, de modo que eu pudesse comentá-lo com mais detalhes para vocês, tá bom? Então, eu parti de uma seguinte ideia que eu acho que é muito fácil e muito comum e que vocês devem sempre se utilizar, tá? Na vida nada se cria, tudo se copia. Busque inspiração em outras fontes sempre que possível, né? Mas eu queria uma ideia original e não tem problema. Você pode pegar uma ideia que não é sua e transformá-la em uma ideia original para o seu cenário. Para fazer isso, você vai pegar o cerne daquela ideia e despila de toda a carga que existe em volta dela até você chegar naquilo que você pode aproveitar, tá? Então eu usei como inspiração aqui esse jogo, ele se chama Signalis, é um jogo de terror, de survival horror, tá? E você joga essencialmente com um android, ele é um jogo, portanto, futurista. Eu não vou usar ele para uma história futurista, vou usar ele como inspiração para um plot de RPG.
e você essencialmente está stranded, né? Está naufragado aí em um planeta estranho. Você é um par com uma exploradora humana. Essa exploradora ela está em coma, está em estase, e logo você nota que coisas muito estranhas estão acontecendo neste planeta. Então a ideia principal é que vocês estão naufragados em um planeta estranho e existem coisas estranhas que estão conectadas a um Eldritch Horror, né? A um horror antigo, um dos Old Ones. Tá? No caso aqui é uma inspiração muito forte de um livro tornou-se bastante famoso, especialmente nos últimos anos, chamado O Rei Amarelo, que é um livro inspirado na obra do Lovecraft, mas não escrito por ele, e que nos últimos anos começou a ser referenciado com uma certa frequência na cultura pop. Né? Ele apareceu naquela série True Crime, se eu não me engano. Então, o Rei Amarelo ele vai ser o Eldritch Horror que vai nos orientar. Então, como que eu vou transpor isso para o AD&D? Vocês vão ser um grupo de personagens que estará naufragado, tá? Eu vou inicialmente colocar os personagens como não tendo memória. Eles têm, obviamente, o background, eles simplesmente não se recordam dele. A ideia é que essas memórias elas vão florescendo e retornando ao longo do tempo, tá? Cadê os gatos de novo, gente? Pera aí. Deixar ele lá fora. Então os personagens eles estão naufragados e eles têm essa conexão com o Eldritch Horror, que eu vou fazer com que seja também o Rei Amarelo, por que não? Né? Isso vai me fazer depois ler o livro. Eu nunca li, pelo menos o conto onde o Rei Amarelo aparece, porque ele aparece numa coletânea de contos. Todas elas são mais ou menos ligadas ao personagem, mas só um dos contos é especificamente um conto a respeito dele. Ou melhor dizendo, se não me falha a memória, é um conto sobre um livro que fala do Rei Amarelo. Tá? E eu vou transpor isso para nossa campanha. Então, qual é o plot inicial? Isso aqui é o que eu escrevi já ontem, tá? Os jogadores acordam um navio destruído, somente a proa do navio se encontra visível. Eles estão em uma grande caverna, né? Eu não escrevi aqui, mas a ideia é que no topo dessa caverna tenha uma clarabóia, né? Uma entrada, que é por onde o navio caiu, portanto, tá? Somente a proa do navio se encontra visível, eles não sabem onde está o restante do navio, né? E eles estão numa grande caverna com um pilar no centro com inscrições em uma língua desconhecida. Esse pilar no centro eu tomei emprestado de um hook de campanha que está disponível no livro antigo de D&D. O livro, se não me engano, é o Mysteries of the Moon Sea, né, que é a Caverna dos Quatro Elementais. Então, o hook ele é muito simples, né? É uma caverna, existe um pilar no centro, existem 4 elementais distribuídos entre a dungeon. Você derrotando esse elemental, você obtém um tile, né, um azulejo, uma placa, representando um daqueles elementais. Você juntando as 4, você consegue abrir o topo, o caminho até o topo da torre, onde você consegue um boom. Né? Uma ideia bastante simples. E eu vou tomar essa ideia emprestada. Tá? Então, existe o pilar. Esse pilar não apenas vai dar um boom para os jogadores, caso eles consigam obter os 4 tiles, mas vai permitir que eles cheguem até o topo da caverna e saiam da caverna, portanto. Então, essa é uma das saídas possíveis, tá? Ele é um pilar de pedra lisa, não dá para escalar ele é muito grande e a pedra não dá condições que eles façam uma escalada natural, né? Então as perícias da ficha deles não vai ajudar, né? Além disso, a caverna possui 4 saídas, cada uma dessas saídas ela vai estar vagamente ligada a um dos 4 elementos, tá? Algumas de forma mais explícitas, outras não. A ideia é que essas saídas elas sejam mais difíceis do que o nível dos jogadores consegue suportar. Eu vou seguir a recomendação do Dungeons Dragons 2024 e eu vou permitir que os jogadores comecem já no nível 3, para que eles já possam começar com a sua subclasse definida e etc. Tá? Porém, algumas das cavernas elas vão ser mais difíceis do que eles podem enfrentar. Isso significa que ou eles vão ter que explorar até decidir qual a ordem correta pela qual eles vão passar, ou eles vão ter que achar uma outra saída, porque existirão sim outras saídas possíveis,
tá? Então, a primeira delas vai ter uma comunidade de kobolds. Essa não vai ser uma saída difícil, no sentido de que os kobolds não oferecem resistência. Porém, os kobolds vão servir a um monstro mais poderoso. Talvez um dragão jovem, talvez uma serpente mais gigante. E vocês me desculpem, nós estamos em plena Copa do Mundo, algumas pessoas estão empolgadas lá fora, né? Hoje tem jogo do Brasil. E eu tô aqui gravando vídeo. Para você ver as minhas prioridades. O jogo do Brasil não começou ainda, embora esteja para começar. É possível fugir por essa caverna, caso os jogadores queiram se esgueirar pelo covil sem enfrentar a criatura, porém um confronto direto com a criatura seria letal. Tá? A segunda caverna é uma caverna que está repleta de mortos-vivos. Né? A ideia é que haja um rio pantanoso correndo por essa caverna. Caso os jogadores resolvam atravessá-la, embora seja difícil, os mortos-vivos são mais difíceis de lidar do que os kobolds, eles conseguem encontrar uma saída para um pântano. Então essa é uma das saídas possíveis. Tá? A terceira saída vai ser a primeira saída que vai estar conectada diretamente ao mistério do Rei Amarelo, porque eles vão encontrar uma mansão anciã cheia de objetos animados. Então você vai ter vassoura animada, armadura animada, criado mudo animado, esses objetos vivos que vão causar algum problema para os jogadores. Nessa mansão a gente vai ter diversas menções ao Rei Amarelo e vai ter dentro dela alguma forma de saída. Talvez uma porta que leve para um espaço aberto, misticamente, um portal, né? Ou um espelho, ou talvez até uma pintura que quem observá-la por muito tempo se transporte para algum lugar, eu ainda não decidi. E a última saída vai ser a saída mais difícil, aquela que não dá para os jogadores enfrentarem de forma alguma, porque vai ser um rio de lava repleto de criaturas de fogo que são, né, os Mephits até os jogadores tancam, mas Azaras já estão fora do nível que eles consigam enfrentar, tá? Eu listei aqui as formas de deixar a caverna, então os jogadores vão começar numa dungeon, tá? É uma dungeon com múltiplas saídas, múltiplas formas de você agir, com algumas partes bem mais fáceis, outras partes bem mais difíceis. Se eles conseguirem os talhos, eles podem sair direto pelo pilar e obter um boom, né? Não defini o boom exatamente que eles vão ter ainda. No Hulk de campanha que me inspirou, que está no livro do Mysteries of the Moon Sea, eles ganham a habilidade de conjurar a magia bola de fogo 5 vezes ao dia. Desculpa, 5 vezes a magia bola de fogo. Depois que terminou a quinta vez, eles perdem a habilidade. Então é um recurso finito, mas que daria um poder absurdamente alto aos jogadores em baixo nível, talvez até o suficiente para eles enfrentarem um monstro, né? É algo possível. Não sei se eu vou manter isso ainda, eu vou pensar depois a respeito. Essa é a dungeon inicial, é a dungeon que eu vou desenvolver para receber os jogadores na campanha, mas ela não é o objetivo principal, tá? Uma vez que eles saiam da dungeon, eles vão se encontrar, eles vão encontrar o restante do navio, então lá em cima tem o restante do navio, o navio é um navio voador, né? Eles vão lá conseguir obter as primeiras informações a respeito de quem eles são, né? Então eles vão descobrir que eles estão ali porque eles foram contratados por um tal Barão Smithley. E aí vai ter informações do Barão Smithley, um homem obcecado. Opa. Smithley, um homem obcecado com um livro de capa vermelha e com um sigilo amarelo. Tá? Um sigilo, né, em português. Sempre achei estranha essa palavra, mas ela existe. Tá? Aqui a gente tem alguns detalhes de formatação do Obsidian que eu não estou explicando. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando vocês como usar o Obsidian para tomar suas notas para sua campanha, deixa um comentário aqui embaixo. Tem outros canais que têm vídeos semelhantes, mas se a nossa audiência quiser um feito pela gente aqui na Deuses e Dados, eu produzo, não tem problema nenhum. Tá? Eu não separei uma imagem com o sigilo do King in Yellow. E aqui, gente, estamos criando para a nossa própria campanha, tá?
eu uso qualquer imagem que eu encontrar disponível na internet, tá? Eu não tenho absolutamente nenhum tipo de escrúpulo em usar a arte alheia nesse caso, tá? Porque, enfim, eu não estou usando para fins comerciais, eu estou usando para fins próprios, eu procuro no Google, se achar uma que se adequa eu uso, tá? E pronto, né? Nem pesquiso para ver se foi criado por homem, se foi criado por inteligência artificial, porque, enfim, esse não é o objetivo, tá? Então, temos uma imagem aqui com o símbolo do rei amarelo, então esse símbolo vai estar disponível na capa do livro, eu vou mostrar para os jogadores, e esse talvez ele apareça já naquela mansão que eles encontraram, né? Então, ele está obcecado por encontrar esse símbolo, e durante uma tempestade ele insistiu que algo estava chamando aqui embaixo, que vai ser obviamente a mansão, e ele acabou descendo e caindo aqui, tá? Beleza. Então a gente já tem aqui um pequeno plot inicial, que é o Barão Smithly, tá? Eu vou vir aqui e eu vou criar uma nota para o Barão Smithly. Ele não está em lugar nenhum. Pode ser que ele tenha morrido na queda. Pode ser que ele esteja vivo, tá? A gente não sabe. Vamos pensar nisso depois a respeito. Mas beleza, aqui, partindo dessa simples ideia, né, do plot do jogo aqui, do Signalis, extirpando a ideia, o conceito do jogo ao seu mínimo necessário, ou seja, um naufrágio e a presença do Rei Amarelo, a gente criou um plot inicial para nossa campanha. E aí, usando um exemplo de uma dungeon, de um suplemento antigo de D&D, um suplemento aí com uns 20 anos de idade, por aí, né, da terceira edição, esse livro Mysteries of the Moonsea, que eu comprei e nunca usei, por isso que eu fui folhear para ver se eu me inspirava. A gente tem a estrutura inicial da dungeon que nós vamos criar. Eu não vou criar essa dungeon nesse vídeo, tá? Porque aqui o objetivo não é um design de dungeon, mas é um design de campanha, né? Então por aqui eu já tenho um backstory e um motivo para os jogadores estar ali e um mistério, que é o Rei Amarelo, tá? Legal. Vamos agora para os jogadores. Então, a minha recomendação é que vocês criem a campanha sempre de trás para frente. Peguem os personagens, peça que os jogadores criem estes personagens. Eu vou fazer um vídeo aqui com algumas dicas de como pedir para você criar para que você dê instruções para criar os personagens jogadores, mas essencialmente o que você quer é exigir que na backstory do personagem os seus jogadores respondam algumas perguntas, tá? Que perguntas são essas? Você vai formatar elas de acordo com a criação do cenário que você quer criar, mas principalmente você vai querer que os personagens eles respondam quem eles são, respondam qual é o objetivo principal deles e respondam qual é o medo principal deles. Se você tiver essas 3 perguntas respondidas pelo seu jogador, você já tem o que eu acredito seja o mínimo necessário para trabalhar por ele, tá? Então eu ia vasculhar a internet por exemplos de criação de personagem e pegar esses exemplos e utilizar, mas eu acabei pedindo para o ChatGPT criar para mim, ele criou uns 10. Eu vou escolher aqueles que eu achar mais interessantes, tá? Então eu vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de personagens jogadores, tá? Eu vou criar a primeira nota. E aí deixa eu abrir o chat GPT aqui e ver o que ele sugeriu. Então, essa aqui é a primeira personagem que o chat me sugeriu. E a gente vai utilizar ela. Tá? Então a personagem se chama Serafine.
tá? Ele deixou aqui muito vago, ele não determinou uma raça para a Serafine. Eu vou determinar que a Serafine é humana, tá? Então, no caso aqui do Obsidian, eu vou acrescentar uma tag aqui. Então, a primeira tag vai ser personagem do jogador, ela é uma PJ, né? A segunda tag, deixa eu colocar um hashtag aqui, peraí que tá escuro. Aqui, PJ, personagem do jogador. A segunda hashtag que eu vou criar para ela é que ela é humana, tá? E aí eu vou escolher uma imagem para ela, né? Provavelmente o jogador já teria escolhido uma imagem. Você pode pedir, né? Eu vou colocar D&D Human Archaeologist. Imagens. Deixa eu colocar que é female. Female Archaeologist. Legal. Então, Serafine, quem é? Serafine indica a vida a explorar as cidades perdidas de uma civilização cujo nome foi apagado da história. Em cada ruína encontra símbolos repetidos, como se alguém estivesse tentando deixar uma mensagem através dos séculos. Motivação: descobrir quem construiu essa cidade e por que eles desapareceram. E o seu maior medo: perceber que a civilização nunca desapareceu, ela apenas está esperando. Né? Que se cria impérios antigos, ruínas, arqueologia e mistérios históricos. Perfeito. Né? Vamos escolher uma imagem aqui para ela. Achei uma imagem legal. Vou colocar ela aqui. A imagem não me diz qual é a classe de personagem dela. Vamos escolher uma classe para ela. Eu acho que uma maga ou uma barda? Eu acho que eu vou colocar ela como uma barda no Colégio do Conhecimento, né? Como eu disse, isso seria algo que o seu player já teria feito, tá? Mas como aqui eu tô pegando personagens que o chat me indicou, eu vou fazer alguns ajustes, né? Imagine que o jogador ele já te deu a ficha pronta, o background pronto, e essas informações elas já estão prontas, então não precisa mexer com ela, tá? Então vamos trabalhar o mais importante, que é o texto agora, que é aquilo que nos importa, né? Então, ela dedica a vida a explorar cidades perdidas de uma civilização cujo nome já foi apagado da história. Legal. A primeira coisa que a gente tem que pensar é: essa civilização, ela se relaciona com o Rei Amarelo? Sim ou não? E de qual forma? Então essa pode ser a civilização do próprio Rei Amarelo, por exemplo. Pode ser também uma civilização que foi destruída pelo Rei Amarelo. Pode ser uma civilização que se opõe ao Rei Amarelo. Ou qualquer outra combinação que você deseje. Né? No caso, eu vou determinar que essa civilização é uma civilização que foi arruinada e destruída pelo Rei Amarelo. Legal? Legal. Precisa inventar um nome. Elitor. Onde você tirou esse nome, Rafael? Eu inventei. Tá? A civilização cujo nome foi apagado da história. Então, o antigo Império de Elitor. Vou criar uma nota para esse antigo império. Ali está Elitor. Tá? E cada reino encontrado símbolos repetidos
como se alguém estivesse tentando deixar uma mensagem através dos séculos. Estes símbolos remetem ao Elder God, o Rei em Amarelo, que a gente já definiu que é o vilão da nossa história, tá? Então, o Rei em Amarelo, ele ainda não tem um link, a gente vai criar uma nota para ele, para a gente detalhar depois, tá? Motivação: descobrir quem construiu essa cidade, porque desapareceram. Ok? O maior medo: perceber que a civilização nunca desapareceu, apenas está esperando. Não vai ser o caso, né? A civilização ela terá sido destruída realmente. Ela vai encontrar no máximo reinos dessa civilização. Porém, o Rei Amarelo continua à espreita e continua tentando destruir outros elementos da civilização que a gente encontrou, e talvez a gente possa criar pelo menos uma dungeon aí relacionada a isso. Enfim. De qualquer forma, o importante aqui é o seguinte: é que você pegou a história da personagem e você criou elementos no seu mundo que fazem referência direta a essa personagem, tá? Então ela está obcecada por uma civilização, a gente vai usar essa civilização e a gente vai ligar ela ao Rei Amarelo, que é o nosso principal vilão, vamos por assim dizer, tá? E as tags aqui, elas não funcionaram direito. Deixa eu resolver isso. Eu vou criar as tags aqui de forma tradicional. Então, PC. Humano. E bardo. Deixa eu agora corrigir isso. Coloquei PC ao invés de PJ, né? Então, vou colocar aqui, ó. PC. Ó, eu não tô querendo pegar, cara. Só porque eu fiz propaganda para vocês, né? Deixa eu pagar todos. Pronto, paguei todos. Agora vai dar certo. Ó, PC, humano e bardo. Tá? Beleza. Então a gente tem 3 tags já criadas. Além disso, eu vou criar mais uma tag aqui, que vai ser a tag editor. E vou criar mais uma tag aqui, que vai ser o Rei Amarelo. Tudo junto para que ele crie uma nota só. Rei espaço amarelo. Pronto. Tá? Então sempre que eu quiser referenciar, eu vou poder referenciar com base nessas tags, e eu posso aqui na minha visualização gráfica no Obsidian filtrar, posso colocar cor para determinar os personagens. Por exemplo, se eu quiser aqui referenciar tag PC e colocar aqui, vermelho pode ser mesmo. Ele já vai mudar a cor da Serafine aqui, e quando eu colocar os outros PCs como PCs, ele também vai colocar aqui a Serafine, tá? Então, Serafine, personagem de jogador, nova nota. Vamos pro próximo, de acordo aqui com o que o chat GPT gerou pra gente, tá? Que se chama Helênia. Tá? A Helena foi criada como uma camponesa e ela descobriu recentemente que pertence à linhagem de uma antiga família real que foi deposta décadas atrás, tá? Então aqui a gente já tem que criar, a gente já tem a obrigação de criar a família real a qual ela foi deposta, o reino a qual ela era a princesa e portanto a herdeira. Algumas pessoas desejam colocar ela no trono, outros preferem vê-la morta. Então a gente precisa criar também quem quer colocar ela no trono e quem quer vê-la morta, tá?
Motivação: decidir se deve reivindicar seus direitos ou abandonar esse destino. Maior medo: provocar uma guerra civil por causa de seu sangue. Tá? A Helena, então, ela foi criada como uma camponesa. A gente vai precisar de uma classe de personagem mais fácil para ela utilizar, que não seja uma classe aí que requeira uma backstory muito complexa, né? Então eu vou optar pela mais básica de todas. Ela vai ser uma guerreira, talvez uma arqueira, enfim. Isso não vai muito influir na classe. Talvez uma guerreira psíquica, né? Que esses poderes psíquicos são algo que ela herdou do seu sangue real. Talvez uma Elite Knight. Isso não é importante, uma vez que enfim, ela tá aqui só para fins de exemplo, né, gente? Ela não é realmente uma personagem e ela foi criada pelo chat GPT, mas tudo bem, né? De qualquer forma, a gente tem aqui o lugar onde ela veio, a gente precisa criar o reino e a gente precisa criar as informações, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a Helena descobriu recentemente que ela pertencia a uma linhagem antiga da família real deposta, décadas atrás. A gente poderia deixar isso mais rica, dizendo que o pessoal que não quer que ela assuma o trono matou a família dela, portanto, para dar uma motivação de vingança, etc. Mas isso é algo que o jogador precisa fazer. Não está presente no backstory. Isso é uma coisa muito importante, tá, gente? Não criem coisas do backstory do seu personagem sem que eles estejam envolvidos. Ou, caso você vá criar, crie coisas que estejam diretamente ligadas a pontos do plot que os seus jogadores deixaram propositalmente vagos, tá? Então, por exemplo, o meu personagem ele foi atingido por uma magia e ele dormiu por 100 anos. Quando ele acordou, a família dele já não existia mais, nada existia mais, etc, etc, etc. Legal, então ele foi atingido por uma magia e ele acordou 100 anos depois. Ele acha que ele dormiu durante os 100 anos. Você pode, por exemplo, determinar que não, ele não dormiu durante os 100 anos. Ele acordou, ele viajou para tal lugar, e tal lugar aconteceu tal coisa com ele. E depois ele foi atingido por uma magia que apagou a memória dele. Então ele acordou sem memória, não lembra do que aconteceu nesse período. Pode ter acontecido coisas com ele, que ele vai descobrir depois. Nesse caso, ele deixou uma brecha, uma lacuna na história que você pode explorar, né? No caso da Helênia, você pode determinar que depois que ela partiu para decidir se ela vai aceitar a sua herança ou não, a família dela foi morta. E ela sabe disso em retrospecto. Isso você pode fazer, mas não crie algo no backstory que já não esteja ali muito determinado para o seu jogador, porque isso pode causar algum problema, né? Então, tenha cuidado em como sempre você vai mexer com o backstory do seu personagem. O personagem ele é do seu jogador. Se você quiser assumir a liberdade criativa sobre o personagem dele, isso é um problema, porque você está invadindo a liberdade criativa dele e talvez dando uma motivação para o personagem que ele não queria. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa não goste de história de vinganças. Então, se eu determinar que a princesa ela vai querer ser uma personagem focada em vingança, isso não, pode não ser legal. Ela pode, por exemplo, descobrir um plano para assassinar a família dela, decidir se ela vai impedir ou não. Isso é algo que você pode usar na campanha, rolar isso, mas não deixar algo já pré-determinado, tá? Porque isso pode causar atrito com o seu jogador. Eu não recomendo, tá bom? Então, legal. A gente sabe que a Helena é uma camponesa. Eu não vou, nesse momento, criar a família dela, mas vamos dizer que ela cresceu numa fazenda, etc. E aí a gente tem algumas pessoas que desejam colocar ela no trono, outras pessoas preferem vê-la morta, né? Então a gente precisa criar aqui uma pessoa que quer vê-la no trono, talvez seja a pessoa que contou para ela sobre a sua natureza, né? Então vamos criar aqui
o Marquês. Vamos criar um nome para o Marquês. Marquês Olaf. Um nome meio alemão, né? Marquês Olaf, que sempre foi fiel à família real, descobriu o seu paradeiro. E lhe convidou a retornar ao rei. Tá? Então a gente já tem aqui um personagem que a gente pode utilizar, que é o Marquês Olaf. Tá? Deixa eu ver quanto tempo já estou gravando, gente. 42 minutos, Jesus Cristo, como o tempo passa rápido. Sempre foi fiel à família real e ele descobriu seu paradeiro e ele convidou para retornar ao reino. Legal. Outras preferem vê-la morta. Como a atual rainha e regente. Vamos inventar um nome para ela, um nome bem de fantasia. Vamos chamar ela de Silvares. Como atual rainha e regente, Silvares, que controla o reino após a morte de seu tio. Aquele que usurpou o trono de... E aí a gente precisa criar o nome do reino, eu vou chamar o reino de Tétis. Tétia. O trono de Tétia. Tá? Então a gente já tem aqui uma vilã. Pode ser uma grande vilã para a campanha. A gente já tem aqui também o reino, o nome do reino, que vai ser importante para a campanha. Tá? Motivação. Decide se deve reivindicar seu direito ou abandonar esse destino. Maior medo, provocar uma guerra civil por causa do seu sangue. Tá? Então aqui a gente já tem, né, a base para essa personagem. Eu vou colocar aqui também Tétia com uma hashtag. Vamos acrescentar a característica de tags da personagem. Ela vai ser uma PC. Tá? Vai ser humana. E vai estar ligada a Tétia. Tá? Se eu for olhar para nossa coxa de relações aqui, você já vai ver que a Serafine já está em vermelho, porque ela já é uma personagem. Essas duas personagens, por enquanto, não têm relação. Né? A única relação que elas têm é o fato que elas são personagens de jogadores e ambas vão estar naufragadas. Tá? No começo da campanha. Legal, então já temos 2 jogadores, vamos pro terceiro. Nosso terceiro personagem se chama Kael. Kael. Monge. Tá? A gente tem também Helênia, arqueóloga. Não, desculpa. A arqueóloga é a Serafine. Meio oriental. Gostei. Tá? Vamos colocar ele aqui. Vamos já fazer as hashtags Tiflin
e a hashtag monge. Tá? Então, monge sem mosteiro, quem é? Kael pertencia a uma ordem dedicada a guardar o manuscrito sagrado. Um dia retornou de uma peregrinação e encontrou o mosteiro completamente vazio. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, apenas o livro desaparecido. Motivação: encontrar manuscrito e descobrir o destino de seus irmãos. Maior medo: que a própria ordem tenha desaparecido porque acreditava numa mentira. E aí, aqui, gente, eu vou fazer duas coisas, né? A primeira delas é integrar este personagem aos demais personagens, criar relações entre eles, tá? Então, Kael pertence a uma ordem dedicada a guardar um manuscrito sagrado, localizada nas montanhas a oeste de Tétia. Então, você nota aqui que a gente já criou uma relação desse personagem com Tétia. Embora não tenha escrito a nota de Tétia, o Obsidian ele já criou uma nota aqui para mim. Então, ele já vai estar ligado à mesma nota. Já vou colocar aqui nas hashtags também que ele está ligado a Tétia, tá? Então, adicionar propriedade, tags, PC, Tiflin, Tétia. Tá? Pera aí, deixa eu... dividir à direita. Pronto. Tá? Então, a gente já tem Kael monge, já vermelhinho como personagem, e ele já aparece como estando ligado a Tétia. Então já existe um elo, ó, entre os dois jogadores. Vamos continuar, tá? Um direito numa pregação encontrou o mosteiro completamente vazio, nenhum corpo, nenhum sinal de luta, apenas o livro desaparecido. Motivação: encontrar o manuscrito. Legal. Então, um direito retornou de peregrinação encontrou um mosteiro da ordem. Encontrou o mosteiro da ordem. E aí, gente, vamos começar um pouquinho de world building, né? Qual cor é contrária ao amarelo no círculo das cores? É o azul? O amarelo no círculo das cores é o violeta ou o roxo. Legal. Tá? Então, ele pertencia à ordem do vamos escolher um objeto mágico. Uma flor, talvez? É, lírio. Adoro essa flor. Flor favorita da minha esposa. Do lírio roxo. Pouco gay, talvez? Adoro. Adicionar link. Ordem do lírio roxo. Completamente vazio. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, apenas o livro desaparecido. O que ele não sabe é que a ordem é um antigo remanescente do Império de... E aí eu já vou usar o Obsidian para ajudar aqui essa nota de Elitor. Então eu acabo de conectar o Kael a outro personagem da campanha, no caso a Serafine. Tá? Então ele está ligado a Elitor e ele está ligado a Tétia. O que ele não sabe é que a Ordem é um antigo remanescente do Império de Elitor. E a Sutra
que guardavam é um encantamento de proteção contra o Rei Amarelo. Proteção contra o Rei Amarelo. Legal? Motivação: encontrar manos que descobriram o destino dos seus irmãos. Maior medo: que a própria ordem tenha desaparecido porque acreditava numa mentira. Legal, temos aí 3 personagens já e eles já estão todos conectados, tá? Vamos criar um último personagem e a gente vai parar por aqui, porque o vídeo já ficou um pouco longo. E aí eu vou explicar um pouco mais do método para vocês, tá? Então, o último personagem que a gente vai criar, a gente já tem um monge, a gente já tem uma guerreira e a gente já tem uma barda, tá? A gente vai agora criar um rogue. Que será quem? Será um mercador arruinado. Esse aqui é um mercador arruinado. Quem é? Durante anos, Dorian comandou uma próspera companhia mercante até ser acusado de traição. O Dorian vai ser um anão, tá? Então, Dorian, o anão mercador. Então, durante anos, Dorian comandou uma próspera companhia mercante até ser acusado de traição e perder tudo da noite para o dia. Hoje, vive como aventureiro tentando juntar dinheiro suficiente para descobrir quem realmente destruiu a sua família. Motivação: recuperar seu nome e reconstruir seu império comercial. Maior medo: descobrir que alguém na sua própria família foi responsável pela conspiração. Legal. Como a gente vai juntar o Dorian na campanha? Então, em primeiro lugar, a gente já tem uma vilã humana, né? Então, no começo, a gente determinou que o Barão seria o vilão, que vocês estavam no navio com ele e o navio caiu, tá? Esse navio estava vindo de uma cidade em direção a outra. Vamos aí determinar que ele estava indo para Tétia e de que ele veio de uma cidade que será a cidade de origem do Dorian, tá? Assim a gente cria um ponto de partida a qual o Dorian vai ter alguma relação com o Barão, né? Então Dorian comandou uma próspera companhia mercante na cidade de... A gente precisa de um nome para a cidade. Vai chamar-se de Veriana. Cidade de Veriana. Tá? Vai ser acusado de traição e perder tudo da noite para o dia. Hoje vive como aventureiro tentando juntar dinheiro suficiente para descobrir quem realmente destruiu a sua família. Tá? Hoje ele vive como aventureiro, tendo sido contratado pelo Barão Smithley como guarda-costas. Enquanto tenta juntar dinheiro suficiente para descobrir quem realmente destruiu a sua família. O que ele não sabe é que seu primo
um inescrupuloso agente da rainha. Silvares criou provas falsas contra ele, tá? Então ele já tem uma criação com o Barão Mifflin, que é o personagem que está ligado ao livro do Rei Amarelo, tá? E ele tem ligação com a Silva Aerys, que é a rainha. Tá? Então, a Serafine, que é a arqueóloga, está ligada ao Rei Amarelo, ela está ligada ao Kael, que é o monge. Ela está ligada a Eleitor também. O Dorian, que é o anão mercador, está ligado ao Barão Mifflin, que embora não esteja aparecendo aqui, ele está ligado também ao Rei Amarelo, que está ligado a Silva Aerys. E a Helene, a princesa deposta, está ligada a Tétia, a Silva Aerys e a Marquês Olaf, enquanto Kael, o monge, está ligado a Tétia, ao Rei Amarelo e também a Eleitor, embora ele não saiba, tá? A gente pode criar mais ligações aqui, mas aqui eu já criei um reino, eu já criei uma rainha, eu já criei um marquês, eu já criei um barão, eu já criei um antagonista, eu já criei um antigo império, eu já criei diversos elementos que a gente pode colocar na nossa campanha. Então, eu estou criando a campanha a partir dos personagens. E no próximo vídeo, a gente vai continuar fazendo exatamente isso, dando ainda mais riqueza para tudo que nós estamos criando. Tá legal? Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora e até a próxima.